Boa tarde, gente. Boa noite. Tudo bem? Opa, deu um aviso aqui que nunca tinha aparecido. Sejam todos bem-vindos. Hoje é a nossa live especial, né, de Natal para trazer uma mensagem de esperança e de fé para, né, todas as mulheres que acompanham aqui a gente. E bem-vinda, Cleonice, minha seguidora já está aqui. E antes, né, de falar sobre o nosso tema da live e chamar a nossa convidada, inclusive queria, né, falar aqui, deixar um recadinho muito importante primeiro. Porque quando a gente vem para a internet, se propõe, né, a trazer alguns temas, debater valores e até falar da fé e de Jesus mesmo, as pessoas, né, cobram assim uma postura exemplar, né, ou esperam talvez aquilo da gente. Nossa, isso, né, que eu sou muito pequena aqui em questão de números. Mas, gente, assim, não sou Jesus, né? Não quero ser exemplo para ninguém, não sou exemplo para ninguém. A gente é humana, falha todos os dias, pecador inclusive, né? Então, assim, nem Jesus agradou a todos. Então, infelizmente, a gente também não vai agradar e também nem é a minha intenção, né? Então, eu acho que a gente já tá vivendo um momento tão pesado, né, de pandemia e tantos problemas e tudo mais, que não é o momento também de chegar aqui e falar de outras coisas ruins ou outros problemas, né? Isso, claro, a gente vai abordar em cada tempo determinado e quando for a situação correta, né? No meu canal hoje já tem alguns vídeos, né? Por exemplo, lá já falei de transtorno alimentar, de perfeccionismo, né? De algumas situações que eu já passei nas lives e nos outros vídeos, então assim, é óbvio, né, que tem um problema como todo mundo, a gente sabe que só muda o endereço, então assim, né, jamais estou aqui pra, ser moralmente perfeita, inabalável, a gente tenta compartilhar, né, um pouco de ensinamento e o que a gente acredita, né? Mas jamais, meu Deus, estou julgando alguém, quero determinar que tal pessoa viva de tal maneira. Então, assim, né? Só para deixar claro pra gente já entrar nessa live também com, né, isso bem esclarecido. Inclusive, eu separei aqui um salmo, né, que me veio para compartilhar com vocês, que é o primeiro salmo, Salmo 1, que eu gosto muito, que tem até uma música, então eu vou ler porque ele é bem curtinho, que é bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque às vezes, né, as pessoas, é evangélica, então tem que dizer sim pra tudo, tem que dizer amém pra tudo, tem que perdoar, claro que sim, gente, mas assim, situações que né, a gente também tem o nosso amor próprio, tem que saber o que faz bem pra gente ou não, então ninguém é obrigado a se colocar em situações, né, que às vezes não quer, tem que respeitar, cada um tem o seu momento, então, né, a gente sabe que Natal aí é o momento que, né, às vezes surgem muitas questões familiares e tudo mais, então, como eu já postei aqui ao longo dessa semana, tudo bem não estar no espírito de clima festivo, né, cada um sabe do seu tempo e tem que respeitar o espaço e o tempo do outro. Mas só para concluir aqui o Salmo, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O que quer dizer, né? Se a gente é justo e segue, né, o que está ali na lei do Senhor, que é o que eu acredito, quem conhece o nosso coração, quem vai julgar é Deus, né? Então, infelizmente, a gente vai, né, desapontar pessoas, não vai agradar toda a plateia, mas sabendo, estando em paz no nosso coração, e eu tô fazendo, né, de acordo com o que eu acredito, Deus conhece, tô com a consciência tranquila, gente, não tem erro, tá? Então, assim,
Como eu falei, amanhã é véspera de Natal, né? E é uma data muito especial para todos os cristãos, para quem, né, celebra e acredita que Jesus está vivo. Então é festa em muitos lugares, lares e famílias. Em outras, e especialmente após 2 anos de pandemia, tem dor, luto e fome. Inclusive hoje uma amiga perdeu o cunhado num acidente, né? Então são coisas assim que realmente estão fora do nosso controle, né? A gente nunca sabe quando essas notícias podem chegar. Então, por isso tá tudo bem, a gente não tá envolvido nesse espírito nesse momento, mas Deus ainda está vivo, então há esperança. Podemos aceitar e colocar nossos limites sem comemorações, pois só a gente conhece a nossa dor. E falando em dor, o bom mesmo é ser curado, curada. E afinal, né, tudo começa de dentro para fora. Hoje a gente vê que muitas pessoas estão buscando, né, coisas externas para suprir esses vazios, até em função das redes sociais, né, que a gente vive aqui acompanhando, vem aquela questão da comparação, a gente já falou muito disso aqui no canal também. Então, dinheiro, sucesso, beleza, agora vem o verão, os corpos, né, aquela coisa de, nossa, aumentou 1 polegada aqui, a mulherada já começa, né, a se estressar. E para falar sobre isso e refletir sobre o novo ano que a gente quer, a nossa convidada hoje é a Karine Mickey, autora que colaborou com a obra Mulheres que Saram, e vai falar com a gente sobre a obra e o tema que ela aborda, né? Então, assim, não sou eu a mulher que sara, é a Karine, né, gente? Vamos chamar ela aqui. E Karine, qualquer coisa, pede para participar da live, tá? Mas já chega aí. Só aceitar. Seja bem-vinda, tia Lola, que já tá aí me acompanhando também. Oi, Oi, Karine, tudo bem? tudo bom? Deixa eu arrumar aqui. Acho que Tudo assim tá bom, certo. né? Estás me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo super bem. Olha o cenário dela aí, já colocou até o Pinheiro, né, Karine? É, Pra pronto gente pra entrar cá. aqui no clima, com certeza. Bom, esse livro, gente, Mulheres que Saram, foi publicado aqui por esse grupo de Brusque, né? Que tem algumas pessoas que acompanham a gente que são de fora, mas a Karine vai contar um pouquinho do grupo também. Então, para começar, Karine, eu queria saber como surgiu essa ideia e do que trata o livro. Então, deixa eu pegar ele aqui, mostrar um pouquinho a capa dele. Dá pra ver, né? Mulheres que Tá. Saem. Ele é escrito pela Heloísa Bickman, que é psicóloga, né? E especialista em aconselhamento pastoral, é pastora. E somos, então, 6 coautoras com ela, certo? Como surgiu, tu me perguntasse, né? Uhum. Então, tá me ouvindo bem? Pode falar. Então, o que acontece? Já há mais de 30 anos, o grupo é mais antigo do que eu, né? A pastora Heloísa Bickman tem um grupo de mulheres, né? Esse grupo visa estudar a palavra de Deus e dar apoio para mulheres, né? Independente de religião, independente de igreja, placa de igreja, isso tudo, né? O foco mesmo é a fé. E aí o que acontece é que com a pandemia esse grupo teve que ser interrompido. Parou, né, os encontros semanais. E o que aconteceu é que então ela começou a criar um devocional, onde inicialmente ela mandava 3 vezes ao dia mensagens para essas mulheres, né? Algumas fazem parte ainda do grupo, outras passaram pelo grupo, né? E aí começou então a ser feito esse devocional que a gente deu o nome de maná, né? Porque é como se fosse um alimento toda manhã mesmo, né? E aí, em determinado momento, a pastora Heloísa ela teve um problema de saúde. E aí, então, eu fui convidada, juntamente com as outras 6, para cada uma assumir um dia da semana, né? Então, a pastora Heloísa faz no domingo e depois, cada dia da semana, uma mulher faz os outros dias. E nisso E aí a tudo, gente recebe pelo WhatsApp, tá? Só para o pelo pessoal ar. entender que todos vocês mandam uma mensagem pra gente.
Isso. Existem pessoas fora do Brasil que recebem essas mensagens. A gente não sabe quantas pessoas recebem. Uma vai passando para outra, né? Enfim. E aí a gente criou então esse grupo, esse devocional diário, né? E aí a pastora estava então lançando o primeiro livro dela, né, sobre a questão mesmo do papel da mulher, que se chama Mulheres que Inspiram. E na verdade é uma série, né? Os Mulheres que Saram é uma continuação do Mulheres que Inspiram, né? E aí então Ah, eu a tenho ele aqui, o primeiro. primeira, Aqui. isso. E aí então a Thelma, que é da editora, né? Ela convidou então a gente para estar escrevendo junto com ela o segundo livro, que é Mulheres que Saram. Então foi assim que ele surgiu, né? A gente foi convidada a partir desse trabalho que é feito com o devocional diário. Uhum. Bom, e aí o engraçado, né, Karine, é que vocês escreveram separadas, cada uma ficou É. responsável aí por um capítulo, mas Uhum. todos acabaram tendo o mesmo tema, né? Podes contar um pouco da tua história específica e que tema foi esse? Então, primeiro eu vou ler aqui para vocês. Realmente isso foi uma surpresa, porque a proposta era a gente trabalhar, cada uma escolher uma mulher da Bíblia que foi curada ao ter o encontro com Jesus e trazer isso, então, relacionar com a nossa história. E aí, cada uma fez o seu texto, tudo separadamente, sem ninguém uma falar com a outra. E aí, quando a gente foi juntar para fazer o livro, para nossa surpresa, né? Deus já estava coordenando tudo. Todos os 7 capítulos falavam sobre cura interior, né? Então, só para dar um gostinho para quem não leu o livro ainda. Então, no primeiro capítulo é da pastora Heloísa, ela trabalha Joana, né? E a cura da vaidade. O segundo capítulo, então, é da Tânia, ela trabalha a questão da viúva pobre e ela fala sobre a cura do complexo de inferioridade. O terceiro é a mulher samaritana, da Marli, e ela fala sobre a cura do sentido da vida e da depressão. O quarto fala sobre a viúva da botija. E aí, então, a, a Vânia fala sobre a cura da insegurança. No quinto capítulo é sobre Isabel e a Angelita fala sobre a cura da infertilidade e da falta de acolhimento. O sexto a Ivete fala sobre Maria de Betânia, a cura da solidão. E o meu, que é o último, que tu me perguntasse, é sobre Maria Madalena e fala sobre a cura do vazio interior e da tristeza. Então, esses são os 7 capítulos. E engraçado também, outra coisa interessante é que ninguém repetiu. Nem a mulher, Né? é, Aham. nem a mulher e nem Mesmo tipo o de cura. Aren que foi curada, né? Isso também a gente Uhum. viu como se fosse um quebra-cabeça e Deus juntando, assim, né, as peças desse quebra-cabeça. Então, Nossa, é perguntar incrível, sobre né? a minha parte, né? Aham. Quando eu sentei para escrever, foi muito interessante porque eu nunca tinha analisado a minha história de fora, sabe? A gente vai vivendo assim, né? E a gente não fica assim, a gente não para analisar a nossa história. E aí o que aconteceu foi que quando eu sentei para escrever, eu só sentia no meu coração de falar sobre Maria Madalena. Então eu inicio o capítulo falando sobre Maria Madalena, que cidade que ela era, o contexto que ela vivia. E aí eu pego todos os textos que ela é citada na Bíblia e extraio lições que eu aprendi na minha vida com ela, né? Então, que ela aprendeu a ter constância na fé, né? Que a fé, ela existe um momento de partida, mas nunca acaba, né? Só quando a gente chegar na eternidade. Sobre essa constância de estar diante de Deus, procurar ter o um encontro com Deus diariamente, né? Falo também sobre como nós, mulheres, muitas vezes em situações como ela, que tinha perdido o seu mestre, o seu amigo, o seu apoio, tem situações que a gente pensa que tudo acabou, mas a gente precisa se levantar e fazer o que tem que ser feito.
A gente precisa se levantar e fazer a comida para o filho. A gente precisa se levantar e ir trabalhar. E quem de nós nunca foi de arrasto, né? Como ela, né? E ela foi de arrasto, mas ela foi, né? Trabalho, abordo sobre isso. E no final eu falo sobre a importância do choro, que é onde eu me identifico com Maria Madalena. Porque, ao contrário de Maria Madalena, né, também aborda a questão da fama, que ela era prostituta, e eu mostro se isso é verdade, se não é verdade, se está na Bíblia, se não está na Bíblia. Não vou falar aqui, vocês têm que ler o livro. Deixar todo mundo curioso. É, eu vou deixar. E aí eu me identifico muito com ela com as lágrimas, né? É a minha história, eu tenho uma história que talvez muitas jovens da minha idade vão se identificar. Eu sou de Brusque, filhas de pais que vieram da área rural e encontraram empregos nas fábricas tradicionais de tecidos da cidade. É, eu sou já da geração que teve uma condição um pouco melhor, porque os pais estavam trabalhando nas fábricas, né? Então nunca me faltou, assim, a gente não tinha luxo, mas tinha uma condição assim boa, né? Só que devido a alguns problemas familiares, a gente tinha as nossas dificuldades. Então meu pai, ele era alcoólatra, não no horário do trabalho, mas quando ele estava em casa ou nos finais de semana ele bebia muito, ele era viciado em jogos, a minha mãe tinha depressão, tentou suicídio, a minha irmã era uma adolescente muito rebelde, o meu irmão já estava saindo de casa quando eu nasci, que eu sou mais nova, né? E eu abordo tudo isso, né? Eu abordo por que muitos homens usam fugas, né? Como a bebida, como o jogo. Por que uma mãe tenta um suicídio? O que passa na cabeça da mãe que tenta o suicídio? Eu trabalho essas questões no meu capítulo também. E aí, Deus entrou na vida da minha família nesse momento, quando eu tinha 3 anos. Né? Eles tinham uma religião tradicional, mas nessa nova proposta que foi apresentada para eles, eles encontraram Deus como um relacionamento, né? E esse relacionamento com Deus mudou a vida deles, né? Então, meu pai parou de beber, parou com os jogos, a minha mãe foi curada da depressão, ela usava medicação também, né? Hoje ela não usa mais. E aí, praticamente, eu tive uma vida boa, né? Porque os meus pais eram bons pais, né? Claro, com suas falhas, com seus acertos, mas o que eu não entendia é que desde criança, todas as noites eu dormia chorando. Todas as noites eu dormia chorando. Então, eu tinha uma tristeza dentro de mim que nem eu não sabia por que era essa tristeza. E aí, eu também não me sentia bela, né? Eu tinha complexo de inferioridade, né? Eu me achava inferior, eu não me sentia amada pelos meus pais. E aconteceu que eu sempre procurei ser uma boa filha. Então, tipo assim, era uma boa aluna, né? Procurava ser obediente aos pais. Porque também isso era uma forma de eu tentar preencher aquele vazio. De ter aceitação para preencher o vazio. De Né? ter essa necessidade de agradar para ser aceita, né? Isso. E aí eu comecei a buscar em várias fugas, né? Então, eu procurava me destacar na escola, né? Eu, quando tive 15 anos, iniciei um namoro, né? Mas mesmo que eu alcançasse o objetivo, por exemplo, na escola, mesmo que eu tirava notas boas, quando eu alcançava o objetivo, o vazio ainda continuava. A tristeza ainda continuava, né? E aí eu comecei a buscar, então, como eu sabia, eu vivenciei a mudança no comportamento dos meus pais, na vida dos meus pais, pelo relacionamento com Deus, eu pensei, poxa, talvez seja um caminho, né? E aí o que aconteceu foi que eu comecei a ler um livro chamado Livro das Religiões, e eu comecei a estudar todas as religiões, porque o meu pai, ele sempre deixou claro que eu deveria buscar um dia
a minha fé. Ele nunca impôs, né? E eu comecei a estudar todas. Então, e o que eu me deparei é que todas elas tinham uma coisa em comum. Todas elas tratavam de um relacionamento com Deus. A necessidade que o ser humano tem de ter um relacionamento com Deus. E aí eu pensei, poxa, é isso? E aí então comecei a ler o livro de Atos e eu comecei a ler sobre o Espírito Santo, que é Deus agora, aqui conosco, né? E aí eu tive o meu encontro com o Espírito Santo, sozinha, no meu quarto, que está no livro também, que eu não vou contar como é que foi. Mas o fato é que depois que eu tive esse encontro com o Espírito Santo, eu descobri que eu era filha amada de Deus. E isso, depois desse meu encontro, é como se fosse uma peça que tivesse encaixado naquele vazio e que mesmo que eu passei por situações difíceis, porque não quer dizer porque tu tens um relacionamento com Deus que não vai acontecer coisas difíceis na sua vida. Vai Uhum. acontecer. Ah, isso eu queria ter falado no começo já, esqueci, bem lembrado. Vai ter problema e muitos, né, Karine? Às vezes as lutas são até maiores. Sim, se a gente for olhar a Bíblia não como um livro assim religioso, mas como um diário de conselhos e de histórias para a gente aprender, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente vê Jesus, né? Ele teve problemas dentro da casa dele, aceitação do ministério dele dentro da casa dele, né? São várias pessoas que sofreram. O apóstolo Paulo foi preso. Então, mas a diferença é que quando a gente tem esse relacionamento com Deus, mesmo que a gente esteja passando por um momento difícil, tu tens um apoio. Tu tens um Deus presente na hora da aflição, né? Tu tens o Espírito Santo que é o teu consolador, que te dá força, que te dá estratégia, que te dá ideias, que abre portas, que fecha portas, porque na hora a gente não quer, mas muitas coisas Deus guarda a gente, né? E aí eu comecei a desenvolver esse relacionamento com Deus, que é a oração, que é quando tu fala com Deus, e a leitura da Bíblia, que é quando Deus fala contigo. E aí a gente começa a desenvolver não mais uma religião, mas um diálogo com Deus vivo e presente contigo. E isso, né, curou a minha tristeza, né, e o complexo de inferioridade também que eu abordo, né, porque eu descobri que Deus me chamou com uma missão, né. Aí logo depois eu falo no livro também, eu descobri a capelania hospitalar, que é as visitas em hospitais, né, que é algo que é uma paixão minha, as visitas no asilo, né, esse lado, porque é por isso que Maria Madalena me toca, porque eu sei o que é me sentir só. Eu sei o que é chorar abafando com o travesseiro debaixo do chuveiro para ninguém te ouvir. Então, quando eu vou fazer uma visita num hospital, quando a gente vai fazer uma visita num asilo, né? Eu consigo levar o amor de Deus que um dia me tocou a outras pessoas, né? Que também se sentem vazias, que também se sentem tristes, né? Então eu descobri que eu sou filha amada de Deus e descobri que Deus tem um propósito para mim. E aí isso foi a minha cura, né? Era isso? Eu acho que era isso, né? Essa é a minha parte. Era isso, tá ótimo. E por isso que eu me identifico com Maria Madalena, porque quando ela chega no sepulcro, que Jesus fala para ela, mulher, por que choras? Né? E é como se Deus perguntasse para mim, por que tu tá chorando? Né? E aí ela descobre que o Deus dela estava vivo. E eu descobri que eu tinha um Deus vivo. Por isso que eu me comparo com ela, né? E aí o que Jesus fala? Jesus dá uma missão para ela. A gente pode até dizer que Maria Madalena foi a primeira apóstola. E Deus me deu uma missão também como ela, né? Então essa é a minha identificação com ela, né? Por isso que eu escolhi ela. Uhum, maravilhoso. Karine, e tu acha que a pandemia deixou, né, agravou aí essa situação das pessoas doentes de alma também? Acho que sim. Acho que assim, mais do que o físico, né? Infelizmente foram muitas perdas, né? Mas eu acredito que
o trauma, as feridas interiores da pandemia, elas são muito maiores do que as mortes e vão ser muito mais duradouras, né? Porque a gente pode abordar, e tem a questão do luto, né? Que é uma pessoa que morre, mas quantos que sofrem o luto, né? E aí também tem as doenças psicossomáticas, né? Que são doenças emocionais da alma, que é o que a gente está abordando, mas que acaba também indo para o físico, né? Então, existem pessoas que já tinham ou que desencadearam a síndrome do pânico, né? Que é aquela falta de ar, aquela preocupação que vai morrer, aquela dor no peito, né? Existem pessoas que desencadearam o toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, da limpeza, né? De passar álcool gel. Então, são gatilhos que acionaram muitas doenças da alma, né? De pessoas que já tinham ou de pessoas que vão ter, né? Também o isolamento. Ansiedade, depressão, né? Isso, todos os transtornos de ansiedade, né? Porque na pandemia a gente não conseguia nem planejar a semana que vem. A gente queria fazer planos para a semana que vem, não dava, né? E a gente ainda está vivendo, né? Apesar de já ter a vacina e tudo mais, e um aparente, né, controle, mas a situação ainda está aí. Olha quanto tempo, né? Já são 2 anos vivendo isso, quase, né? E o isolamento também, tanto das pessoas como das atividades, né? Fez com que as pessoas ficassem muito meditando em si mesmo, com seus traumas, com seus medos, com tudo isso dentro da sua casa, né? Sem às vezes poder ir numa amiga chorar, sem às vezes poder desabafar, sem às vezes poder fazer a terapia ou tratamento no psicólogo, sem poder ir nas igrejas, né? De um aconselhamento de um padre, de um pastor. Então, o isolamento também gera esses traumas. O financeiro, né? Porque a gente é corpo, alma e espírito, então tem o físico, né? Então, assim, principalmente os homens, né? Como líderes de família ou as mães solteiras, né? As líderes, né? De família, a questão da provisão né? Porque tem gente, muita situação, gente que trabalha hoje para comer hoje, né? E aí Não é não nem pode amanhã, é hoje. nem amanhã. Então, teve essa questão financeira que pega também, que gera ansiedade, o que eu vou fazer, como é que vai ser, né? A questão também com o ficar em casa, o índice de alcoolismo aumentou muito, muito o consumo de álcool, porque por tu não precisar dirigir, né? Por tu estar em casa, tu acaba consumindo mais. Então, porque a gente não pode esquecer que o alcoolismo é uma doença, né? Que a origem são feridas na alma, assim como o consumo de qualquer droga, né? Então é uma Eu fuga, tô né? tenso aqui, tô ansioso, preciso relaxar momentaneamente, porque a pessoa quer, né, só tapear naquela hora, não quer procurar a cura para a ferida ou investigar a causa, né, que é só aquela camuflagem, então fica mais fácil ali, né, o artifício da droga, que pode ser o álcool, enfim, qualquer outra, ou até remédio, né, que às Remédio. vezes também depende da tarja preta e remédios fortes para conseguir aí ficar no piloto automático. Outra coisa que eu anotei aqui que eu vejo que aconteceu muito também é o consumismo, porque as coisas estavam fechadas e aí começou o consumo online. E às vezes, tipo assim, para te sair numa loja e comprar, existe uma certa limitação de tempo, né? E online é muito fácil de tu comprar, né? Então, Clicar no botão, né? clicar no botão. Então, o consumo online também desencadeou o consumismo muito grande, né, nas pessoas. Os divórcios, né? O excesso de interação, ficar dentro de casa, né? Porque E muitos ter que casais, encarar ali, né, a realidade. É mais muitos fácil também, casais, né, dizer que o problema é o outro. Então, né? porque muitos casais, assim, não tava bem, vamos sair. Ah, não tava bem, vamos fazer uma viagem, vamos jantar, vamos num show. E aí, com o isolamento, né, teve que pegar os dois bichos e botar numa jaula, né? Então, realmente, aí quem mora num apartamento pequeno, né? Então, a questão do isolamento aumentou em muito o índice de divórcio, também porque a traição online,
né? Existem pessoas que não têm coragem de efetuar o ato da traição, mas online, né? Muitos Já casamentos é, né? construídos, né? Pelos relacionamentos online, né? E, de modo Uhum. geral, a SPA, né? Que é a síndrome do pensamento acelerado, né? Que é aquela coisa, né, da pessoa não conseguir dormir, de acordar cansada, pelo excesso de telas, né? Tanto criança Informação, né? como adultos, né? Então, o uso da tecnologia, né, nos smartphones, com a pandemia, teve, assim, um alcance muito maior, né? E aí, com isso, também gera todo esse transtorno, porque uma mente mais cheia vai ter que trabalhar mais rápido para poder absorver tudo isso, né? Então, quando a gente fala da pandemia e de problemas na alma por causa da pandemia, a gente pensa no luto, né? Que realmente é um problema, mas veja quantas situações que, se a gente for analisar, de fatores que geram o adoecimento da alma, que a gente pode citar, né, na pandemia, né? Com certeza, e até eu acredito que depois ainda vai vir a onda do pós-traumático, né? Pessoas que até agora estão segurando a onda e só quando vinha aquele boom de perceber que aguentou tanto tempo, ainda vem aquele estresse pós esse trauma que foi, né? Toda essa situação. E tu acredita, Karine, que só a cura interior produz mudanças? Sim, porque tudo começa de dentro para fora, como eu te falei quando a gente estava conversando em off, né? Nós somos corpo, alma e espírito, certo? Então, a nossa carnalidade, né, vamos pegar que a nossa carne, ela sempre vai pender para a vontade da nossa carne, né? Que na hora da ira, na hora da raiva, né? Na hora que tu estás ali, né? O ciúme, esses desejos carnais, né? Que a nossa carne grita, né? E o nosso espírito, ela sempre vai pender para o equilíbrio, né? Para o que a Bíblia nos ensina, né? Para os princípios de Deus, né? Que é a paz, a longanimidade, a benignidade, o domínio próprio. Então, a nossa alma, ela fica no meio dessa luta. E ela que vai desempatar se a gente vai, no momento, numa determinada situação, a nossa reação, se a nossa alma estiver sarada, ela vai pender para o espírito. Se a tua alma estiver sarada, numa situação de estresse, né, de dificuldade, vamos pegar ali do luto, no caso, né, é algo muito difícil, porque eu vejo que o luto, ele é a maior prova da existência de Deus. Porque se a gente for analisar, todo mundo sabe que vai morrer. Todo mundo perde alguém durante a sua vida. E por que que a gente não aceita a morte? É estranho, né? Se é uma realidade tão certa, talvez a realidade mais certa que a gente tenha, né? A A gente não. única, né? A única. Então, por que que a gente não aceita a morte? Porque nós não fomos feitos para morrer, nós somos feitos para ser eternos, né? Eternidade. Então, se a gente for ver, vamos pegar essa questão do luto, por exemplo. Se a tua alma é algo terrível, né? É algo que só quem passa sabe o quanto tempo que isso demora, né? E existem fases o luto, né? Ele tem 5 fases, né? Mas vamos pegar que a pessoa perdeu um ente, certo? Se a alma dela, ela for uma pessoa que ela tem essa visão de que ela precisa estar se autoanalisando e buscando a cura das suas feridas e dos seus traumas, a alma dela sarada, ela vai pender para o equilíbrio, né? Mas se a alma dela não tiver sarada, ela vai pender para a carnalidade, né? Então, a nossa alma, ela desempata o jogo das nossas reações diante das dificuldades. Então, é muito importante essa cura na alma, né? E o que eu quero enfatizar é que, assim, só Deus pode curar, né? Tu pode fazer uma terapia, tu pode ir num psicólogo, tu pode descobrir, isso tudo é muito importante para te descobrir as tuas feridas, descobrir o gatilho que faz desencadear os teus problemas. Mas a cura,
Eu falo porque nós 7 relatamos isso. Ela se dá de forma instantânea e se dá de uma forma sobrenatural que só Deus pode curar, né? Uhum. E isso é um problema, porque às vezes a pessoa começa a fazer uma terapia, começa no psicólogo e ela acha que vai ser dessa forma, instantâneo. Não, isso tudo é para te descobrir. E aí, quando tu descobre que tu vai aos pés de Jesus e tu reconhece, porque reconhecer que tu tens um problema é o primeiro passo, né? E tu busca a cura no Senhor, porque só Deus pode te curar. E por isso percebam que o nome do livro é Mulheres que Saram, não Mulheres que Curam. Porque cura só Deus faz. E a partir do momento que a gente é curada nele, então a gente se torna mulheres que saram. Que o sarar ele envolve o cuidado, o encaminhar o remédio, que é Deus. Deus é o remédio, né? Então, essa é a nossa visão, né? Que a gente precisa diagnosticar, a gente precisa entender que somos corpo, alma e espírito, porque existe muitas vezes dentro das religiões uma certa uma certa descrédito ao lado psicológico, né? E não é. Deus ele nos fez assim, né? A gente, se tu for ver na Bíblia, os grandes homens de Deus passaram por um momento de angústia, passaram por um momento de tristeza. Jesus no Getsemane fala que a sua alma se angustiou até a morte. Ele ficou Uhum. angustiado. Ele se irou quando ele entrou dentro do templo e quebrou as mesas lá, né? Então, o problema não é tu se irar, o problema não é tu ter uma reação, o problema é o que isso vai causar, né? Em mim e no outro. E essa cura do gatilho, da ferida, só Deus pode sarar. E também não é algo que tu vai esquecer. É uma cicatriz, tu vai olhar, tu vai lembrar, faz parte de quem tu és, da tua história, mas não vai mais doer, entende? Uhum. Até eu compartilhei um videozinho antes aqui do Thiago Brunet, porque eu sempre acompanho, gosto bastante, né, das mensagens dele, e ele fala, né, que quando tá doendo, tá aberto, ainda é a ferida, e depois que tu vence, vira cicatriz, e a cicatriz te dá a honra de, tipo, eu venci isso aqui, tipo, foi uma dor, foi uma batalha, mas ela, né, te capacita, né, que tu conseguiu superar aquele momento, digamos, né, fica ali marcado, mas é bem isso, passou, né, e tu consegue ir adiante. E também acho importante, né, a gente sabe que tem, às vezes, pessoas que precisam tomar um remédio, né, a gente também não tá falando que deve abandonar, só seguir na fé, Não, precisa de um não. tratamento, um profissional, mas a cura final, né, seria isso, né, Carininha, admitir na alma e colocar para Deus. Às vezes também vai ter que conviver com aquele problema, tratar durante algum tempo, mas só quando acontece essa entrega realmente de que não, Deus pode me curar e eu tô livre disso, e a pessoa, né, entrega, que acho que nesse sentido que fala da cura total, da cura interior mesmo, né? Isso mesmo. Bom, e o nosso sucesso, seja profissional, financeiro e pessoal, tu acredita que depende da cura também? Sim, porque o nosso sucesso é o resultado das nossas escolhas, né? A gente, os frutos do nosso trabalho são uma somatória das nossas escolhas e decisões, né? E, e Deus, ele nos criou para ter uma alma curada, né? Para poder levar as escolhas corretas, né? Para a gente poder, nessa guerra que eu falei, nessa luta, né? Que a nossa alma, ela fique 2-1 para o nosso espírito, né? Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Então, quando a gente tem a nossa alma curada, né, que a gente consegue, né, ter uma família bem-sucedida, porque na verdade tudo envolve as sementes, né? A gente olha às vezes para uma pessoa que, né, que tá vivendo um casamento bem-sucedido, né, tem uma família bem-sucedida, né? Mas são frutos de uma semeadura que ela plantou, né?
E a semente, ela demora, ela fica escondida, né, por um tempo, e depois vai crescendo. Então, quando a gente olha uma pessoa que está num sucesso, né, tem toda uma trajetória que ela traçou, escolhas que ela fez, né? E essas escolhas, ela tem que ser feita com uma alma saudável, né? E que aí, quando não é saudável, ela vai para algum outro extremo, né? E que é como eu falei, só Deus pode curar, né? Então, o sucesso nas áreas da nossa vida, né? Porque problemas todos nós vamos ter, né? Mas o sucesso, né? Que a gente pode falar assim, sucesso, né? Eu vejo que ele está embasado numa pessoa, é o resultado de uma pessoa que durante muito tempo plantou coisas boas, né? Eu acredito muito na lei da semeadura, né? E aí a gente sofre injustiça, sofre, mas quando a gente tá nessa posição que eu descobri como filho de Deus, com um relacionamento diário e constante com Deus, a gente entende que até as injustiças e os problemas a gente acaba fazendo uma limonada e usando e crescendo com isso, né? Uhum. Porque muitas coisas que eu sofri que contribuíram também para mim ter problemas que eu sofri no meu lar, né, na família. Tudo isso também cooperou para o bem, porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, né? E eu sempre tinha dentro do meu coração o desejo de ser uma boa filha, né, de fazer as coisas certas, né? E aí o que acontece? Tudo aquilo, hoje olhando a minha história de fora, eu vejo que até as injustiças Deus converteu em bênção, né? Muitas Uhum. coisas, eu falo muito isso, assim, porque eu e meu marido, a gente sofreu algumas situações de injustiça e que a gente vê que isso gerou coisas boas no nosso casamento, né? E talvez se eu não tivesse passado por aquelas dificuldades, eu não ia ser quem eu sou hoje. Porque eu acho que a gente é muito mais o que a gente não teve, o que a gente sofreu, do que o que a gente teve e o que a gente venceu, né? Então, são as Uhum. dificuldades que nos moldam, né? E aí, só que essas dificuldades também geram as feridas, né? Então, a gente tem que se abrir para esse curar de Deus, buscar em Deus essa cura, porque se a gente não estiver curado, quando chegar o momento que tu vencer, existem pessoas que vão pegar aqui pessoas que sofrem e elas até alcançam o sucesso. Mas quando elas alcançam o sucesso, nesse processo da caminhada, elas não se deixaram ser curadas. E aí, quando elas alcançam o sucesso, vamos colocar aqui uma carreira ou dinheiro, né? Elas acabam fazendo o quê? Reproduzindo aquilo que elas sofreram. Quantos casos a gente vê de filhos que sofreram muito com o divórcio e depois eles se casam e se divorciam? Quantos casos de filhos que sofriam que o pai era alcoólatra e depois de adulto se tornam Bebê. E alcoólatras? reproduz o comportamento do trauma, né? Isso a gente sabe. Reproduz. Por quê? Porque a pessoa até a pessoa batalhou, até a pessoa lutou, ela venceu a dificuldade que ela teve na vida, mas ela não soube entregar aquela dificuldade a Deus para ser sarada no sofrimento dela. E aí, quando ela chega no momento que ela deveria usufruir do sucesso que ela tanto trabalhou, né? Ela se torna, ela começa a reproduzir aquilo que ela fez. Porque a falta de perdão, que a gente pode citar também, que talvez uma das maiores causas de ferida na alma, né? Ela faz isso. Quando a gente não perdoa, a gente reproduz. Porque quando a Uhum. gente não perdoa, é como se a gente carregasse aquela pessoa presa a gente. E todo dia tu vai revivenciando aquilo, tu vai remoendo, vai remoendo. E aí tu se torna aquilo. Aquilo faz parte de ti, né? E perdoar realmente vem disso, de soltar, perder De no ar, liberar. de liberar. Assim, não é que a gente vai voltar, às vezes, a ter o mesmo relacionamento. A gente também tem que ter inteligência emocional, né? Mas a gente tem que entender que o que a pessoa fez é problema dela com Deus. E o que eu faço é problema meu,
né? Uhum. Então a gente e perdão é uma decisão, né? A gente não tem vontade de perdoar, né? Né? Então Sim. a gente entende que cada um vai colher o que planta, né? Mas que nós temos que cuidar também para que a gente não colha das mágoas daquilo que a gente sofreu no processo da nossa vida, né? Então, essa é a parte que nos cabe, né? Uhum. É bem interessante porque essa questão é bem polêmica, né? A Bíblia diz, a palavra, que perdoa 70 vezes 7 ali, quantas vezes for necessário, mas também é bem isso que a Karine falou, né? Tem que ter inteligência emocional, não te obriga a conviver com determinada situação se aquilo, né, te faz mal, como eu expliquei. E outra coisa que tu comentasse também, Karine, que eu vejo muito assim, às vezes, né, empresas centenárias ou famílias que são prósperas por algumas gerações, né? Se a gente for estudar, por que que hoje aí a pessoa vai para a internet, para o Instagram, o fulano tá de helicóptero, viaja toda hora, não sei o quê. Mas às vezes o vô lá atrás, né, 2, 3 gerações atrás, veio da guerra, começou uma empresa, trabalhou um monte para que hoje a família esteja nessa situação. Então a pessoa só vê esse resultado atual, não vê o bastidor, não sabe tudo que passaram para construir essa história. E daí, às vezes, quer colher e ter o mesmo resultado, né? Não tendo a mesma luta, ou enfim, passado por tudo isso. Assim. Então, é bem interessante, né? Como a gente vive hoje nesse meio, que tem muita comparação, né? Às vezes tu quer colher o resultado do outro, mas não tem noção da batalha, das lutas, do que a pessoa tá passando. É. Bom, inclusive, falando nisso, hoje a gente vê muitas mulheres, né, se perdendo nos tratamentos estéticos, dietas. Agora a gente sabe que o verão está chegando, o pessoal, né, vai sair um pouco mais de casa com a pandemia, já em outra fase. Mas a gente sabe que não são também essas coisas externas que vão resolver problemas como da baixa autoestima, como tu comentasse, né? Sim. Sim, porque na verdade tem uma frase que eu gosto muito e que eu procuro sempre trazer para minha vida, que diz o seguinte, que todo excesso esconde uma falta, né? Então, sempre que a gente estiver indo para um extremo na nossa vida, é porque tem uma falta, né? E é esse exercício, né? E só tendo esse relacionamento com Deus, o Espírito Santo ele vai te mostrar, né? Porque o Espírito Santo é Deus em nós, né? Que muitos chamam a consciência, é o Espírito Santo, né? Que ele nos mostra, olha, isso não tá legal, né? Tá indo para esse excesso, né? Então, o que a gente percebe é que as pessoas buscam de fora para dentro, né? E justamente o que a gente aborda no livro é isso, é que é de dentro para fora, né? Que é quando a gente diagnostica que a gente tem um problema, que eu preciso mudar isso na minha vida, que isso está me atrapalhando, que isso está gerando um problema em mim, que eu vou buscar em Deus, porque só Deus ele pode curar, né? A cura vem do Senhor, mas o processo, né, é uma parte que nos cabe, né? De mudar as nossas atitudes, para ir mudando os nossos hábitos, para ir mudando o nosso caráter, né? Então, tudo isso é um processo, é uma caminhada, né? E por isso é um dos pontos que eu abordo no meu capítulo, que Maria Madalena, ela descobriu que a gente precisa ser constante, né? E aí, como é que eu vou ser constante, né? Então, a gente precisa ter rotina, né? A gente precisa ter tempo, né? Ter um tempo para descansar, ter um tempo para os filhos, ter um tempo para o marido, como a gente falou do casamento. O casamento, ele é como uma planta. Depois que morreu, não adianta botar água, não vai mais. O segredo de um plantio, né, quem tem horta sabe, não é só o plantar, é o cultivar, né? Porque tem hora que é uma formiga, tem hora que é um grilo, tem hora que é uma lagarta, tem hora que é um passarinho. Então, tu tem que estar cultivando. O cultivar é difícil, né? Então, a gente precisa, né, viver nessa constância de humildade, né? De estar olhando para dentro de si, né? Como o salmista fala, né? Sonda-me, Senhor, e me conheces, né? Deus conhece a gente desde o ventre da nossa mãe, né?
Então, o Senhor, existem situações como a minha, que eu conto no livro, que às vezes a gente nem sabe por que, que a gente age daquele jeito. A gente nem a gente não entende a gente mesmo, né? Tá no subconsciente, né? Isso, porque a gente reage de muitas formas, né? Então, quando a gente se coloca aos pés de Jesus, né, e desenvolve o que eu gosto de frisar, é que o livro fala sobre um relacionamento com Deus, né? Porque tem muitas pessoas, às vezes, têm uma religião, e aí vai lá na missa ou no culto, bate o cartão e tá tudo certo, né? E Jesus nunca falou disso, né? Se a gente for ver, lá no Jardim do Éden, né? Jesus ele veio para restaurar, porque Deus ia todo dia, final de tarde, conversar com Adão, né? E se a gente for ver o pecado, ele fez o homem se afastar, ter vergonha, porque o pecado ele gera vergonha. Quem tem uma criança já sabe disso, né? Fez uma coisa errada, já fica quieto, já quer fugir, já quer tampar. Isso é da natureza humana, né? E aí Jesus vem para restabelecer, porque se a gente for analisar, Jesus, a partir de Jesus, a Bíblia começa a tratar Deus como um pai, né? E a oração do Pai Nosso é isso, é uma conversa com o Pai, né? E para mim ter uma conversa com o Pai, como é que a gente tem uma conversa com o Pai, né? Quando tu queres conversar uma coisa séria com o teu pai, tu chama num canto, tu tira um tempo, tu fala do que tu tá sentindo, né? Porque tu sabe, quem tem filho sabe que é um amor incondicional, né? O filho, ele pode ser o maior bandido, tu ama, é um pedaço de ti. Então, quando a gente descobre que existe um Deus que ele quer te ouvir, ele quer estar contigo e que ele te ama do jeito que tu és, que tu, né, que ele, claro, ele tem prazer como um pai tem prazer quando um filho acerta, Deus tem prazer quando a gente vive uma vida de acordo com a palavra dele, né? Mas mesmo que se quem está me ouvindo até agora na live, talvez está vivendo uma vida que sabe que está longe desse relacionamento com Deus, nunca é tarde. O ladrão da cruz não pôde fazer nada, não teve obra nenhuma. Ele simplesmente reconheceu a sua condição e desejou ter um relacionamento. Veja, né? Lembre-se de mim quando chegar no paraíso, né? Ele desejou ter um relacionamento, né, com Jesus. E isso bastou para ele ser salvo. Então, a nossa salvação, ela não é pelas obras, né? As obras são consequências da minha fé. Como um pé de laranja, né? O fruto é uma consequência do DNA dele. Então, a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente está com algum excesso, quando a gente está com alguma coisa assim, que está indo para um extremo na nossa vida, liga o sinal de alerta. Olha para dentro de ti, faz essa autoanálise, porque tem alguma falta. Uhum. Agora, só antes da gente continuar, Karine, sobre o sorteio do livro, né? A Mirla compartilhou, foi a primeira pessoa que compartilhou o post, então ela vai ganhar. E agora, quem tá aqui na live, eu quero que escreva eu quero, que daí as duas primeiras pessoas também, depois a gente separa o livro e vê como vai encaminhar, tá? Então, só antes da gente continuar, depois no final eu lembro de novo, os primeiros dois que eu receber aqui, eu deixo o nome anotadinho para depois a gente mandar esse presente aí. Bom, O livro é muito inclusive, né? legal de ler, porque assim, ó, tu lê um capítulo em meia hora, né? E é Uhum, uma história. Então tu não precisa ler o livro inteiro para saber o final, né? Então se torna uma de uma leitura vez. bem gostosa assim de ler, né? Uhum. E é fininho, né? Também deve ser mais ou menos o tamanho desse aqui que eu tenho, né? Então é uma Tem leitura rápida. páginas, né? Isso. Uhum. Bom, e falando, né, nessa questão aí que a gente estava comentando, hoje a gente também vê muitas pessoas, né, com dinheiro bem-sucedidas aos olhos da sociedade, né, disso como as pessoas têm como sucesso, que cada um também tenha a sua receita, mas em crise existencial, vivendo justamente nesse mundo fantástico aí, onde às vezes elas precisam, né, das pílulas
para achar que não, eu tô feliz, tá tudo bem, mas para não olhar para suas feridas, né? E com sérios problemas de identidade por não se reconhecer a filha de Deus, merecedora ou amada, né? Enfim, então queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso também das pessoas, né? Às vezes quererem camuflar os problemas com outras coisas e viver nessa crise por não saber quem elas são de verdade, né? É porque quando a gente não sabe quem a gente é e nem por que a gente está aqui, qualquer coisa serve, né? Então, a pessoa se agarra no que lhe dá prazer, mesmo que seja momentâneo, né? É uma das coisas que eu falo no meu capítulo é que quando uma pessoa, né, ela tenta o suicídio, não é que ela quer morrer, ela quer parar de sofrer, né? Então, quando a gente olha para alguém que está na droga, ou a gente olha alguém que é viciado em remédio, né? Ou o alcoolismo, né? Seja qual for a fuga, na verdade é um grito de socorro, né? É um grito de socorro. Então, é esse olhar que Jesus nos ensinou a ter, né? De olhar com misericórdia. Mesmo que a gente não concorde com aquilo, né? Mas muitas vezes aquela pessoa não precisa de um dedo apontado, às vezes ela precisa de um abraço, né? Às vezes ela precisa de um. Porque assim, a partir do momento que tu abraça, que tu acolhe, que tu apresenta um Deus de amor, né? É muito mais fácil a pessoa se abrir, né? Se abrir para receber, né? Então, essa é a grande proposta, porque muitas vezes existem muitas pessoas que já foram machucadas pela religião, né? Que condena, que critica, né? Claro, está errado, a pessoa está vivendo numa situação, né, que está causando mal para ela e para a sociedade, tá, né? Mas Deus é amor, né? E só em Deus a gente pode ser curado, né? Então, esse fato da gente se olhar como corpo, alma, espírito, né? De tratar os sentimentos, de entender que, poxa, né? Eu estou agindo dessa forma, por que que eu estou agindo dessa forma, né? O que que é isso que eu tenho, né? Se eu tenho um problema de consumismo, se eu tenho um problema, né? Que nem tu falasse, hoje em dia a cirurgia plástica e os procedimentos estéticos, eles estão muito acessíveis, né? A pessoa parcela no cartão, e aí o que acaba acontecendo? Mas o problema disso não é quando a pessoa faz, né, um procedimento. O problema é quando a pessoa se torna refém daquilo, né? Que vira um vício, né? Então, isso que é o problema, né? Quando esse excesso tá tentando tampar uma falta, né? E essa peça que falta dentro de todo ser humano, só Deus pode suprir. Só esse relacionamento verdadeiro com Deus, ele pode ser suprido, né? Com certeza, isso também sou testemunha. Ó, tem um comentário aqui da Corine, eu acho. Li o livro e achei muito significativo, é inspirador, presente para muitas amigas que também gostaram. Ai, que Legal. legal. Inclusive, a gente teve um feedback de uma mulher de Brasília, uma líder que é de Brasília, a gente teve um retorno semana passada, que ela leu o livro e que, lendo o livro, Deus curou ela na questão do acolhimento, né? Que a Angelita relata, que é a pessoa que não gosta de receber pessoas em sua casa, né? Assim, tudo bem, que tem dia que ninguém gosta, né? Tem situações que não tá legal para receber, né? Mas existem Uhum. os excessos, né? E aí essa mulher, ela entrou em contato com a gente, né? Dando esse um áudio, né? Dizendo que foi curada. E ela é de Brasília. Ela trabalha, eu acho que no Senado, se eu não me engano. E ela ia estar encaminhando os livros. Entrou em contato com a gente pedindo o livro porque ela ia dar para a ministra Damares e para Michele Bolsonaro o livro. Então, a gente fica até constrangida porque a gente não sabe aonde vai chegar, né? Vai Quem chegar vai a ler. mensagem. É, Aham. é como realmente uma semente lançada no vento, assim, né?
que ela tem um alcance muito grande. E esse é o nosso objetivo, né? Que Deus venha curar outras mulheres como um dia a gente foi curada, né? Com certeza. E, inclusive, o livro beneficia diversas entidades, né, Karine? Sim, no final do livro tem a conclusão do livro, aí vem a explicação sobre a arte da capa, né? Que foi o Diogo Santos, que é um pintor, né, um artista plástico, que ele fez da Mulheres que Inspiram, porque tem toda uma explicação, a capa do livro, assim, ele explica, e aí em seguida, então, vem as instituições financiadas, né? Então, o primeiro livro da pastora Heloísa, Mulheres que Inspiram, ela destinou toda a renda do livro, integral, né? Todo o dinheiro integral da venda do livro foi para uma instituição de São Paulo que ela cuida, é uma casa de recuperação de mulheres em situações de rua, né? E dos critérios que a gente queria é que a renda integral do livro fosse doada para uma instituição que também trabalhasse só com mulheres. Mas isso é muito difícil, porque trabalhar com mulheres não é fácil. E a gente percebe que é difícil ter um trabalho só para mulheres, né? E aí a gente estava em oração pedindo a Deus, assim, né? E aí no nosso estudo de terça-feira, a gente recebeu a Selma, que, que ela faz um trabalho. Ela mora em Miami, mas ela faz um trabalho tanto em Israel como em Miami. A gente nem conhecia ela veio para aquela semana. E aí, quando ela começou a falar da tese dela, da tese dela da Faculdade de Psicologia da Azusa, que era sobre Maria Madalena, na hora me deu um estalo. Eu falei, meu, tá aí a instituição. Então, o nome é Instituto Servindo as Filhas de Sara, que é um projeto que se iniciou em 2016, onde a Selma Benjamin, ela estava visitando Israel e ela viu uma moça sangrando assim, a menstruação, totalmente drogada, numa situação de rua muito complexa. E aí Deus falou com ela que ela deveria então formar sacolas com kits de higiene para essas mulheres. E dentro dessa sacola, então, colocar uma Bíblia e entregar para essas mulheres, né? Então, esse é o trabalho que ela faz. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho que ninguém vê, né? E aí o que acontece? Toda a renda integral desse livro vai para esse trabalho, né? Que atua tanto nos Estados Unidos como em Israel, o foco é em Israel. E junto com a Bíblia, que a Bíblia é traduzida em inglês e em hebraico, né? Aí vai também os livros que estão sendo traduzidos já para o inglês e em hebraico, para junto no kit, e o livro também Mulheres que Saram, né? Então, esse é o trabalho. Então, se você paga R$ 30 no livro, R$ 30 vai para esse trabalho. Porque os custos do livro, eles foram pagos, né, com doações, e aí, então, toda a renda dele integral vai para esse trabalho, Institutos Filhas de Sara. Ai, que legal. Parabéns aí pela iniciativa. Gente, se tiver alguém na live que quer o livro, manda aqui hashtag eu quero, que eu anoto o nome, tá? E depois a gente vai presentear 2 seguidoras, senão eu já sei quem foram as 2 primeiras que entraram também para receber, depois a gente vê como entrega. E quem quiser comprar a Karine, que não é aqui de Brusque, né? Que depois também vai assistir a live, compartilhar. Tem como enviar pelo correio? Como que funciona? É só na Livraria Graf mesmo? Sim, então, a gente tem, a pastora Heloísa Bickman tem enviado, né, por correio, para quem quiser, né, e aqui em Brusque está sendo vendido na Livraria Graf, né, tem tanto o primeiro, Mulheres que Inspiram, como o segundo, Mulheres que Saram, né, o valor é R$ 30 dos dois, né, e está sendo vendido ali na Livraria Graf, ou então entrando em contato com a gente envia também via correio para todo o país. Tá, depois a hora que eu salvar aqui e no YouTube eu deixo também o endereço para o pessoal.
Bom, Karine, adorei saber um pouquinho mais aí do livro, da história e desse teu processo de cura, né? E a gente sabe que o Natal é uma data que também todo mundo já fica mais reflexivo, já pensando o que quer para o próximo ano, o que fez nesse que não foi tão bom assim. Então, queria te pedir para deixar também uma mensagem final para as mulheres, né? Pode estar ligada ao livro ou não, como tu preferir também, para falar um pouquinho de fé. Então, eu separei um versículo que ele é um versículo que ele às vezes é muito até conhecido, mas é um convite, né? Um convite de Jesus que ele fala assim, em Mateus 11, do 28 ao 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? E quando eu tive o meu encontro com Deus, né, foi isso que eu senti. Eu descobri que viver a vida como se tudo dependesse só de mim é muito pesado, né? Quando a gente vive uma vida sem esse relacionamento com Deus, a vida fica difícil, né? E a gente chega no final do ano assim, cansado e sobrecarregado, porque nós somos falhos, nós somos errantes, né? E aí a gente vive como se a gente estivesse num barco remando de um lado só, em círculos, né? E aí esse convite de Jesus, ele mostra que ele sabe, né? Porque ele fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, né? Ou seja, o que é sobrecarregado? É carregando um peso em excesso, né? Muitas vezes a gente carrega em nós coisas que só Deus pode fazer, como a cura interior. Talvez quem está me ouvindo já tentou buscar em remédio, já tentou buscar em psicólogo, já tentou buscar em terapeuta, mas existem coisas, a cura interior é algo que só Deus pode fazer. E aí, quando você se cobra disso, você se torna cansado e sobrecarregado, né? E eu vos aliviarei, né? Ele não fala talvez, se você fizer isso, se você fizer aquilo, não. Ele fala eu vos aliviarei. E aí ele fala o que que precisa ser feito, né? Se achegar a ele, então, em primeiro lugar, reconhecer que eu não consigo, que eu preciso, que eu tô sobrecarregada, né? E aí, qual é? Porque toda vez que a gente vê uma promessa na Bíblia, ela está condicionada a algo que nós devemos fazer. A promessa é a parte que cabe a Deus. Mas toda promessa na Bíblia, ela está condicionada a uma atitude minha. Então, qual é a nossa atitude? Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é aquela canga de madeira que a gente alinha dois animais. Então, o jugo é aquela peça de madeira que vai sobre os ombros dos animais e que alinha um ao outro. Então, o que que Jesus está dizendo aqui? Tomai sobre vós o meu jugo. Ande do meu lado. Eu quero te guiar. Eu quero andar do seu lado. Eu quero carregar com você, né? E aprender. Eu quero te ensinar. E aí ele fala, porque ele é manso e humilde de coração, né? E acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? E aí quando eu tive a minha cura interior, o meu encontro com o Espírito Santo, né? Eu fui passando por esse processo de me permitir ser curada por Deus, né? E é um processo que é todo dia, né? E, e eu descobri que Jesus queria que eu andasse do lado dele porque ele tinha um propósito, né? Assim como a Selma descobriu esse propósito dela em Israel, né? Eu descobri o meu, que é a capelania, né? Na verdade, tudo aquilo que envolve pessoas excluídas, né? Coisas que são tratadas muito, que a religião, né? Muito taxa, muito critica, né? Eu sinto uma
misericórdia, uma compaixão muito grande, né? Um outro trabalho que eu faço dentro da capelania é o trabalho das consequências do aborto, né? Ah, eu Então, ia dizer, porque já pensei em te chamar para falar numa live sobre isso e veio o livro, acabou não acontecendo, mas mais para frente a gente pode abordar isso, que é super pode. interessante esse trabalho da Karine. Tu faz em escola, né, Karine, inclusive? Até a pandemia chegar, eu fazia nas escolas, né? Mas Uhum. aí foi fechadas as escolas, né? E aí, quando a gente entende que a nossa vida está na mão de Deus, uma porta que se fecha sempre é alguma que Deus quer abrir, né? E aí, um dia, conversando com uma amiga minha muito famosa, a Helena Tanuri, ela falou para Basiquinha ela. basiquinha. Ela falou assim, Karine, por que que tu não faz uns vídeos no YouTube? E eu tinha um canal que eu tinha postado algumas coisas, mas eu nunca tinha pensado em colocar. Porque o projeto Consequências do Aborto, ele foca isso. Ele foca tratar a mulher. Pegar essa menina e conversar com ela, explicar que tem consequências, né? Mesmo o trabalho do asilo, mesmo o trabalho do hospital, sem um preconceito, sem uma crítica, porque Jesus não era assim. Jesus, ele acolhia e depois que a pessoa aceitava e ele amava, então ele ia ensinando, que é a proposta desse texto, né? Então, o projeto fazendo um parênteses aqui agora, né, da Consequências do Aborto, eu comecei a fazer os vídeos. Eu tenho esse projeto, que é o Consequências do Aborto, que eu estudo, eu pesquiso em artigos científicos os métodos abortivos e as suas consequências, e eu faço vídeos no meu canal do YouTube falando sobre isso, né? Então a gente recebe. E a página no Face é a única página no Facebook sobre isso. Então eu recebo pedido de E ajuda tu do tá mundo todo. fazendo atualmente no YouTube, tá expostando. Eu tento postar um por mês, assim, né? E Uhum. aí eu recebo pedido de ajudas de meninas do mundo todo, sabe? Que vão procurar no Face, principalmente de Angola, países que falam português, né? E aí, então, eu tento conversar com essas meninas, mostrar que tem consequências, tirar as dúvidas delas. E se elas quiserem um acompanhamento, eu busco pessoas da fé cristã que possam estar no país dela, conversando com ela, dando um apoio, talvez procurando um médico, né? Ou encaminhando esse bebê para adoção, né? Porque o aborto não é a única opção, né? E aí, para a glória de Deus, eu lancei ali os vídeos e estão com mais de 1.000 visualizações já. Foi uma surpresa, porque eu não achava que ia ter tanto retorno no YouTube, mas teve, né? E o Uhum. Charles, meu marido, que é químico, ele tem o trabalho A Ciência Revela Deus, né? Então, Ah, são também, né? que é um trabalho que ele mostra que as leis científicas, elas mostram que existe um Deus verdadeiro. Então, são todos os nossos chamados, se for ver, são chamados assim, a nossa missão em Deus são missões assim muito específicas de assuntos que ninguém quer mexer muito, né? Que no, Polêmico. polêmicos, que normalmente se fica muito na discussão, no julgamento, e não se trata, né, com amor, porque Deus é amor, né? Então, o recado que eu quero deixar para quem está vendo essa live nossa é de que Deus ele anseia ter um relacionamento íntimo e pessoal com cada pessoa, né? Se Deus escolheu o óvulo e o espermatozoide para gerar você no ventre da sua mãe, Deus tem um propósito com você, né? E que Deus ele quer usar o teu luto para transformar a tua luta. Por que que hoje eu consigo tenho esse amor de falar com quem está num asilo, de quem está se sentindo abandonado no hospital, ou de uma menina, eu nunca fiz um aborto, mas no hospital, fazendo as visitas hospitalares, eu encontrei muitas meninas que só vão descobrir a consequência quando estão lá sofrendo. Por isso que eu desenvolvi o trabalho do aborto. É uma consequência do meu trabalho no hospital, né? Então, quando eu olho, eu posso levar o amor de Deus, um abraço, cantar uma canção no hospital, é como se eu estivesse revivendo a
aquilo que Deus fez por mim no meu quarto, naquela madrugada, eu estou dando aquilo que eu recebi, né? Mostrando que existe um Deus que nos ama, que nos vê, que nos criou, que ele tem um propósito com cada um, né? E que o desejo dele é que a gente venha ser curado e sarado, porque só Deus pode nos curar. Uhum. Amém, muito obrigada. Depois passa os 2 links, Karine, para mim do YouTube, que eu deixo salvo, né, embaixo desse nosso vídeo também para quem quiser acessar. Muito obrigada, né, por estar aqui com a gente nesse dia 23 aí, praticamente véspera de Natal, já compartilhando a tua experiência e levando essa mensagem de fé aqui para as nossas seguidoras e para as mulheres também, para quem chegar a esse vídeo, né? Enfim, não precisa ser só mulher também, mas que a gente espera que faça a diferença na vida, né, de cada um que ouvir essa mensagem. Então, muito obrigada, né, e um abençoado Natal para ti e para tua família também. Amém. Obrigado pela oportunidade, pelo carinho, pelo convite, né? Em meu nome, em nome das outras 6 autoras, né? E eu quero dizer que nunca é tarde, né? Que o ano está acabando, mas ainda há uma esperança. Se a gente está vivo aqui, se a gente passou por uma pandemia, né? Há uma esperança, né? E que Deus, o maior desejo de Deus é nos curar para nos tornar mulheres que saram, né? Porque Deus ele quer nos usar para ser esse agente de levar a cura dele e sarar outras pessoas, né? Então, talvez muitas pessoas podem olhar para isso tudo que a gente falou e fazer uma. Chega final do ano, a gente começa a olhar para trás, né? E aí, às vezes, vê que não aconteceu o que queria. Então, se a gente quer que no ano que vem seja diferente, nós temos que fazer coisas diferentes, né? Então, eu quero encorajar cada um que está vendo esse vídeo a tirar um tempinho no ano que vem, um tempinho, sabe? Compra, existem vários devocionais com textos bíblicos e o Orando em Família é muito bom, tem o Pão Diário, né? Tire um minuto do seu dia para você ler um versículo bíblico, medita nele, se possível de manhã antes de começar o seu dia, né? Bote uma música, um louvor que fale de coisas boas, porque a sua mente, aquilo que você vê e aquilo que você ouve vai encher a sua mente. Então, encha a sua mente, o seu coração de coisas boas, né? E como se fosse um combustível mesmo. Todos os dias de manhã, tire um tempo para cuidar da sua alma, para cuidar do seu espírito. E você vai ver a diferença que vai fazer no restante inteiro do seu dia. E dias somados formam um ano. Então, o nosso ano nada mais é do que uma somatória do que a gente faz todos os dias. Tá bom? Com certeza. E é aquela coisa, né, Karine, que eu sempre penso assim e falo, se com Deus a gente já tem luta e já é difícil, imagina sem, né? Então, realmente vale a pena buscar e ver que pode ser diferente com ele, né? É verdade. Obrigada, tá? Um Tá beijão, bom. até a Tchau. próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.